Não. Vai-te embora. Olá, sou o Tosé, sou o pai, sou o marido da Mariana e sou o pai do Tomás, e que tem 2 anos e quantos meses? 6 meses. E o Manel, que tem já 5 anos, é de novembro, portanto já tem mais 4 meses, para além dos 5 anos. Pronto, e o Manel mamou até aos 4 anos e o Tomás continua a mamar desde que nasceu e continua. Quando a Mariana estava grávida, nós não falávamos muito sobre isso, porque para mim e para ela era óbvio que ia haver amamentação e íamos tentar fazer. Na altura era, sei lá, parecia uma coisa muito difícil, era as crianças poderem serem amamentadas. Raramente a gente via algum relato de amamentação, porque ou a mama não tinha leite, ou, ou, ou tem as mamas pequeninas, não dá, ou tem. Pronto, e na altura nós decidimos que a Mariana, e para mim era óbvio, que ia tentar a amamentar e fazer tudo por tudo para isso. A dúvida de quem está à volta surge sempre, porque, porque vem provavelmente de padrões diferentes dos nossos, em que esta dúvida que há pouco mencionei era bastante presente, e muitas vezes quando a criança não consegue mamar e chora muito, provavelmente tem fome. E era isso que nós ouvíamos muitas vezes. Se ele bebesse um biberonzinho ficava mais aconchegado. E nós tentámos sempre desmistificar isso e tentar que ele tivesse só em exclusivo na amamentação, porque se o médico que nos acompanhava dizia que era possível, e a literatura toda diz que sim, que é possível, então vamos tentar, e a coisa foi não é, tem momentos mais difíceis do que outros, mas a coisa vai-se dando. E eu dizia sempre, eu olhava e dizia sempre, se os etíopes dão de mamar, é porque é normal, portanto não vale a pena estarmos. Os etíopes, e quem diz etíopes diz qualquer outro ser humano, pronto, mas se dão de mamar e se não têm outra hipótese e as crianças amamentam, são amamentadas, portanto não há outra hipótese, portanto é natural. Eu via que ela tinha alguma dificuldade, mas não tive sempre confiança nas decisões dela e nunca vacilei em relação a uma alternativa, portanto deixei sempre gerir a situação. Portanto a coisa foi-se dando naturalmente, não foi preciso tentar procurar alternativas. Eu gostava bastante de dizer aos meus amigos que o meu filho ainda mamava e gostava bastante de chocar. Dizer assim, o meu filho tem quase 4 anos. Então, eu dizia, sim, ele ainda mama. E toda a gente ficava chocado, porque, mas ainda mama, como é que isso é possível? Sim, então ainda mama. Então. E eu tinha o meu avô dizia sempre que só parou de mamar quando o irmão mais novo nasceu. E eles têm 5 anos de diferença, e eu gostava muito desse exemplo. E então eu gostava, o meu filho mais velho vai ser como o meu avô, que mamou até pronto, se calhar até a idade normal, que é natural, não é aquela que se convenciona atualmente. Eu não percebi, nunca percebi muito bem porque é que isso chocava, mas eu tinha alguns relatos de amigos meus dizerem por exemplo, tive um que disse-me que o melhor que lhe aconteceu foi o leite em pó, porque ele chorava, o bebê chorava muito de noite, e quando passou a mamar leite suplemento, deixou de chorar, e então para ele foi o melhor que lhe aconteceu. Lembro-me de outro relato de eu estar a dizer que
Pronto, eu usei sempre isto um pouco para brincar. Nunca me opus a nada e sempre incentivei a Mariana a amamentar, mas também gostava de brincar com os meus amigos a dizer que quando eles diziam, sou eu que me levanto de noite para ir fazer o leite, diziam eles. E eu dizia, pois é, eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema, eu normalmente quando eles choram um bocadinho eu empurro para a mãe e a coisa dá-se, não tenho que me levantar de noite. Portanto, não, gostava de brincar com isto, com pessoas com quem conversava e pronto, porque gostava mesmo que uma coisa se dava. Há sempre aqui uma separação, que a gente não posso negar que há uma separação em termos de marido e mulher, ou em termos conjugal, que existe. Porque eles, agora eu notava isso com o Manel e agora ainda noto com o Tomás. O facto dele ele não conseguir dormir sozinho ainda na cama dele, acho eu que tem um pouco a ver com a necessidade que ele tem durante a noite de sentir o conforto, nem que seja da maminha. Portanto, não posso negar que sinta aqui algum afastamento, mas não me prejudica. Não me prejudica assim de grande, com grande relevância. Não, para mim é natural. Portanto, não penso muito nisso, não reflito muito sobre isso. Acho que é natural. Em relação ao libido da mulher durante a amamentação, nota-se. O homem nota bastante essa situação, o decréscimo da coisa, mas para mim é tudo natural e eu tento refletir porque é por causa do filho, é por causa das características naturais da mulher, porque teve um filho, teve neste caso 2 até, que a coisa foi contínua. Portanto, eu deteto que existe, mas não encaro sempre com naturalidade. Às vezes, eu não vou dizer que às vezes não me sinto em certos momentos um pouco frustrado em alguns momentos, mas passa e o que é importante, para mim, o que é mais importante é depois o que está a acontecer com ela e com a relação dela com os filhos, neste caso mais pequenino atualmente. Eram aqueles momentos um pouco momentâneos, de frustração momentânea, mas depois passa, se calhar 10 segundos a seguir já passou, já não a gente pensa e diz, não me toques aqui. Pronto. E acontece, mas não para mim é natural. Pronto, no momento é mais instintivo, mas depois de refletir 10 segundos a seguir a coisa já passou, não é? Não fico melindrado, não fico. Imaginei que ela pudesse amamentar os dois e achava piada até a isso. E eu tirava fotos dela a amamentar os dois. E gostava de chocar também os meus amigos e mostrava. E a Mariana não gostava que eu mostrasse algumas fotos. Eu disse, mas isto é fixe. Isto é fixe. De certeza que a mulher deles não conseguiu. Não é de certeza, atenção, não é de certeza. Mas as pessoas em questão, sim. A questão de ser um menino a ser amamentado, não, nunca, acho que isso nunca me passou pela cabeça, o facto de ser um menino ou ser essa sexualização da criança em função da mãe é como é como eles serem um bocadinho maiores, como já o Manel tem 5 anos e dá um beijinho na boca à mãe, não estou a ver que ele sinta alguma coisa em termos sexuais em relação à mãe ou que o vá traumatizar em alguma coisa ou que vá prejudicar, sei lá, o seu desenvolvimento. Não porque é a mãe dele, é natural, não faz sentido. Acho eu. Nunca pensei nisso. Aliás, nunca me surgiu. Eu sei que depois há aquelas piadas e os homens gostam de mandar aquelas piadas. Sim, e eu entro um bocadinho no jogo, mas sempre em termos só de piadola, mas mais nada. Não, se for uma reflexão
profunda da coisa, acho que não faz sentido nenhum. Não, obviamente que a gente, se uma mãe dessas mamava até aos 18 anos e não sei o que, aquelas piadolas, eu também entro nessas piadas, né? Isso faz parte, mas dos fóruns masculinos. Mas em termos, nesta questão real e refletida da criança com a mãe, acho que para mim é altamente estapafúrdio. Assim, a necessidade de resgatar a Mariana da ligação aos filhos, sim, sinto, às vezes, mas é o que eu digo, é que eu já disse há pouco, eu sinto em momentos, e acho que podiam ser saciados por pequenos momentos que a gente pudesse ter, e muitas vezes não temos, não que não queiramos, mas as circunstâncias não acontecem, depois o tempo vai passando, as coisas vão decorrendo naturalmente. Mas sim, sinto que para ela podia ser importante, também sinto alguma necessidade, mas ao mesmo tempo também vejo que o que vai decorrendo naturalmente é isso mesmo, é natural, é a relação natural dos pais com os filhos e tentar estar o mais tempo possível com eles, depois não se pode ter tudo. Pronto, é um pouco por aí. Em relação a ter mais filhos, eu sei que a Mariana tem esse desejo, eu neste momento não estava muito inclinado para aí. Mas não vou dizer que não. Isto depende agora um pouco da evolução da coisa. Por exemplo, se calhar tivéssemos este momento que estávamos a falar há pouco e, por exemplo, se conseguíssemos que o Tomás, o mais novo, o Manel já está quase despegado. Quer dizer, podemos dizer que sim. O Tomás ainda não. E depois de Tomás despegar, se tivéssemos um tempo considerássemos suficiente para tipo uma moratória entre uma coisa e outra, depois se surgisse o terceiro, eu não ia, obviamente, ia aceitar a coisa, mas eu começo sinceramente começo a olhar para a frente e a ver o que é que depois vai acontecer e começo a sofrer por antecipação a falta de paciência que poderei ter, porque depois nós também já não vamos para novos, né? E a coisa começa a ser diferente. Acho que as mulheres segregam mais rapidamente a hormona do esquecimento do que os homens. Portanto, poderá ter a ver com isso, estou a brincar. Essa questão de achar que a mãe está mais vinculada ao filho por causa da amamentação, isso acontece e eu deteto isso. Eu não sei se é por causa da amamentação, se é por ser mãe e ter uma relação diferente do que o pai tem, mas nunca pensei em ter que compensar alguma coisa, porque ela tem a relação dela e eu hei de ter a minha com os filhos. Não hei de ter que andar aqui em competições com nada, acho eu. Não. E não sei se faz muito sentido. A diferença entre eles os dois em relação à mãe, o Manel realmente era muito chegado à mãe. Mas eu sinto o Tomás também muito chegado à mãe. Posso notar alguma diferença, se calhar, mas se calhar que é consequência de ser segundo, que ele aprendeu logo de pequenino a partilhar a mãe com o irmão. Logo, aliás, quando ele nasceu, o irmão não mamava, portanto, ele desde que nasceu aprendeu a partilhar. E se calhar por causa disso também começou logo a ter a percepção de que, para compensar um bocadinho isso, podia estar com o pai mais tempo. Em algumas circunstâncias, por exemplo, quando eles eram mais pequeninos, eu já não me recordo bem, mas atualmente o Tomás, se quer a mãe e a mãe não lhe dá, e se eu o chamo para brincar com um puzzle, por exemplo, ele adora o puzzle e fica a brincar comigo. O Manel, pelo que eu me lembro, já não era assim tão fácil. O momento do desmame para mim foi uma decisão da Mariana e até bastante refletida com o próprio filho. Portanto, ele já tinha consciência da coisa, já tinha consciência do que fazia e se calhar ele até com uma intenção de criança de já ser crescido e ver que a mama podia ser só para o mano que era bebê, ele
fez esse acordo com a mãe e disse que a partir dos 4 anos, como eu já faço 4 anos, no dia em que eu fizer 4 anos, sou já crescido, e fez uma festa com insufláveis e com coisas com os amigos, e como eu já sou crescido, vou deixar isto para os bebés. Pronto, e foi uma coisa altamente natural. Foi um acordo entre os dois. E para mim é tudo normal. Se a mãe acorda com o filho que vai ser assim, eu não tenho nada a dizer. Então a maior vantagem da amamentação para o pai é não ter que acordar de noite para aquecer biberons. A grande vantagem da amamentação que eu detectei na criança olha, a imunidade, porque eu tenho relatos de... Eu acho que estou a dizer alguma coisa com sentido, porque eu tenho relatos de colegas, amigos, que passavam, quando eles eram mais pequeninos, o tempo no hospital. E os meus filhos, talvez porque foram amamentados, e um ainda é, mas até aos 4 anos, que é já uma idade para aquilo que é convencionado hoje, é avançada, é uma idade avançada. Eu nunca passei muito pouco tempo no hospital com eles. Aliás, se me lembro de uma vez ou duas de ter estado, talvez com o Manel mais porque ele tem um problema de alergias, mas só por isso. Com o Tomás não me lembro de ir ao hospital com ele. Não, acho que nunca fomos ao hospital com ele. Isso é uma vantagem muito grande em relação para as crianças. E eu adoro também sentir a pele deles. Acho que deve ter alguma coisa a ver, mas a pele deles é fantástica. E isto só pode fazer bem. Contributo para os homens. Primeiro, tentar perceber que isto é altamente natural e é isto é que é correto. Tudo o que for ao contrário, porque basta a gente ver o que é a vida do mamífero. Portanto, é o apoiar o máximo possível e incentivar que a coisa aconteça. Só se a mulher não se sentir bem é que pode ser apoiada em não continuar com a amamentação. Porque de resto o homem deve estar, para mim, deve considerar que é altamente natural, deve ajudar a mulher a tentar que a coisa continue. E só se a mulher e a criança em si já não se sentirem confortáveis com a situação, é que o homem deve apoiar em todas as decisões e não deve ser ele a decisão. É uma coisa que é muito da mãe e do filho e da criança. Não? O homem deve estar ali para dizer, sim, continua, ou se não queres, pronto, mas não deve influenciar o não queres. Se quiser influenciar, é mais o queres. Portanto, pronto, é isto.